Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pet Nosso de Cada Dia. Aqui eu te ensino a combinar cores e tecidos para fazer os pets mais lindos do mundo. Eu sou a Ana Paula Blanc e o tema de hoje é: o patchwork é mais fácil do que você imagina. Como o patchwork pode ser mais fácil do que você imagina. Então hoje eu vou te ensinar a criar o seu próprio bloco de patchwork. E vocês vão ver, aqui é Descomplicando o Patchwork. Deixa eu ver se está todo mundo chegando aí, para começar a dar os avisos aqui, os recadinhos. Vamos ver. Então, hoje eu vou te ensinar, vou te mostrar, vou te provar que o patchwork pode ser muito mais fácil do que você imagina. Então, eu vou criar um bloco de patchwork aqui para você, vou mostrar como que cria um bloco de patchwork. Então, você pega aí lápis e papel na mão, já estou avisando aqui no começo, porque aí você se prepara, porque lá no meio da live eu vou dar medidas direitinho para vocês anotarem tudo, tá bom? Então, já se preparem, pega lápis e papel, e que hoje tem coisa para anotar. Bom, então, como eu sempre falo, aqui eu ensino a combinar cores e tecidos para a gente fazer os pets mais lindos do mundo. Eu falo muito que o Brasil é um país muito colorido, mas a gente não tem uma educação do design, a gente não tem uma educação da cor. Então, a minha ideia, o meu objetivo, o meu propósito é criar um movimento onde todo mundo saiba trabalhar com cor, onde as pessoas saiam colorindo o mundo. Então, o meu movimento é de colorir esse mundo. E aí, para a gente fortalecer esse movimento, vocês compartilhem com as amigas, e aí vocês me ajudam a divulgar esse movimento, e vocês ainda ajudam as pessoas que gostam desse assunto, que fazem artesanato, mas que têm dificuldade de combinar cores. Então, aqui no Instagram, para compartilhar, é no aviãozinho, esse aviãozinho de papel que fica aqui embaixo, assim, à direita. No YouTube e no Facebook tem uma setinha para vocês compartilharem com os amigos. Gente, é o seguinte, e aí coloca a hashtag SouPetLover, né? Então, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, me fala aí, me dá um joinha se vocês estão me ouvindo e me vendo, que hoje, como a gente vai fazer o bloco aqui... Ai, peraí que tem um pedaço do computador aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Vocês precisam ver minha mesa, porque hoje nós vamos costurar, então vou mostrar aqui os retalhos, os tecidos, então vocês têm que ver tudo. Então vamos lá, gente, vamos começar. Lápis e papel na mão, aqui ó, que a gente vai começar com... Vou te mostrar aqui como que você cria um bloco de pet, como que o patchwork pode ser mais fácil do que você imagina. Tá todo mundo bem aí? Continua frio? Então é o seguinte, antes de tudo eu já vou avisando que esse conteúdo, eu sempre contextualizo os meus conteúdos, né? Eu já não vou dando assim as receitas, isso aqui não é receita de bolo, eu tô aqui para ensinar vocês a pensar. Não adianta nada eu ficar dando coisas aqui para vocês copiarem, né? A ideia aqui é que vocês fiquem com uma base forte para vocês pararem de copiar. Então, por isso que é preciso dar uma contextualização. Toda vez que a gente contextualiza algum ensinamento, algum aprendizado, a gente lembra mais dele, tá? Então, a gente vê, né, trabalho em revista, no Pinterest, em casa, às vezes você tem uma peça de patchwork e acha que é complicado e acha que é difícil de fazer. Tem muitas pessoas que me falam assim que já viram até... ganharam e ficaram com vontade de fazer aquele trabalho, de trabalhar com esse artesanato que é o patchwork, mas que acham assim, nossa, dificílimo, nunca vou conseguir fazer isso, né? Então, para quem acha que isso é muito difícil, esta aula é para você. Porque o patchwork pode ser muito mais fácil do que você imagina. Então, a ideia aqui, a gente vai falar hoje de liberdade e criatividade, porque a ideia é que vocês produzam seus próprios blocos de patchwork para vocês se sentirem livres nessa arte e conseguirem fazer, né? Unir retalhos de um jeito simples e fácil, de um jeito prático, né? Mas para tudo tem técnica, então eu vou ensinar a técnica aqui porque não é nada aleatório, né? Realmente o patchwork tradicional
ele tem técnicas muito rígidas, que acabam que limitam a gente, né? E às vezes deixa a gente mais engessada ainda, né? Você vai trabalhar com aquilo ali, sabe? Essa inteligência, eu não sei se é exatamente assim, viu, gente? Mas isso é o que eu ouço falar. Todo mundo fala assim que a pessoa que aprende xadrez, né? Ela fica craque no xadrez, mas ela desenvolve a inteligência para jogar xadrez, para mais nada. Eu não sei se é assim, mas eu comparo, às vezes, a gente aprender técnicas muito rígidas a isso. Você aprende e você coloca toda a sua concentração, o seu poder mental ali em cima daquela técnica muito rígida, mas ela não te abre outras possibilidades, ela não te abre o mundo. Você fica muito fechado naquilo, muito engessado ali, né? Teve um dia até que uma seguidora minha falou assim, a gente conversando de patchwork tradicional e tal, ela falou, nossa, isso vai aumentar meu toque, e eu não tô aqui para aumentar o toque de ninguém, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, eu quero aqui deixar vocês mais livres para fazerem essa arte tão maravilhosa que é o patchwork, né? Eu tenho a minha forma de enxergar, ela é muito mais livre, né? Eu vejo que eu também sentia isso. Muitas alunas me falam assim que tinham o primeiro contato assim com o patchwork tradicional e ficou com um pouco de preguiça porque ia demorar muito tempo, porque aquilo era muito matemático, porque aquilo era muito complicado, porque exigia muita perfeição. Eu também tive essa sensação no meu primeiro contato, há mais de 20 anos atrás, com o patchwork tradicional. Eu tive uma sensação de que eu não daria conta, de que ia demorar muito tempo, então eu sei muito bem o que é sentir isso, né? A minha forma de fazer é mais livre, mais solta, não tem tantas regras. Eu sempre ouvi minha mãe falar uma coisa que ela tinha uma fala que sempre ficou muito forte assim para mim. Ela falava assim, ela fala até hoje. Toda vez que você vai participar vai aprender alguma coisa, quando você vai decide pertencer a alguma instituição, qualquer coisa para sua vida, assim, que aquilo seja para te libertar e não para te engessar. Então essa palavra sempre ficou muito forte em mim, que qualquer coisa que eu vou fazer é para aquilo me dar ferramentas para que eu fique cada vez mais livre. E livre no sentido de ter autonomia, de não precisar copiar, de imagina, te solta assim no deserto e não te dá nada e você consegue pensar com a sua cabeça, você não precisa copiar nada de ninguém, você consegue fazer, você tem capacidade, você tem competências para fazer muitas coisas que estão com você, porque o aprendizado, o maior tesouro é isso, assim, ninguém tira o aprendizado da gente, né? E aí quando você aprende uma técnica que te deixa livre, que te deixa mais solta, que te ensina a pensar com a própria cabeça, então isso é que é o mais sensacional. Então essa fala dela, assim, sempre foi muito forte para mim e eu tento trazer isso para todos os pontos da minha vida e no patchwork não seria diferente, né? Então, isso não significa liberdade, não significa caos, não significa bagunça, baderna, não significa que não tem regra, não é isso, né? Mas é uma técnica uma regra que vai deixar a gente mais livre, né? Que vai desenvolver a nossa criatividade. Bom, vamos lá. E uma outra coisa, assim, eu vejo que tudo precisa ter um sentido, né? E por que que eu penso, por que que eu falo assim, pra gente ficar livre no patchwork, pra gente conseguir fazer e tal? Porque vamos lá nos primórdios, né? Como que o patchwork começou? Qual que é o sentido de fazer patchwork, né? Era aproveitamento de retalhos, era uma forma de tornar a vida sustentável, né? Quem não podia e tal. Então isso começou com uma necessidade, partiu de uma necessidade, né? E depois a coisa foi complicando. Até a história da complicação ela é interessante, porque a história da complicação é o seguinte: as mulheres, ela para fazer patchwork, para fazer a manta, aquele trabalho ali, elas se reuniam e elas faziam juntas. Tem até elas são chamadas nos Estados Unidos, acho que é de quilting bees, alguma coisa assim, tipo como se fosse assim uma reunião de abelha, sabe? Uma colmeia. As mulheres todas em volta ali daquela colcha fazendo. E
se a gente for pensar na história da mulher, né, a mulher totalmente tolhida. Então, aquele momento onde ela saía de casa para encontrar com outras mulheres, imagina a troca que tinha ali, né? Aquele momento era muito sagrado. E isso era permitido a elas, né? Os maridos permitiam os homens, pais, maridos e tal. Então, o que as mulheres sempre muito inteligentes, né, gente? O que elas fizeram? Elas começaram a complicar a técnica. Cada vez mais complicado, mais complicado. Por quê? Porque demorava mais para fazer. Elas ficavam mais tempo fora de casa e elas se reuniam, ficavam mais tempo juntas. Então, isso tem um sentido histórico importante, mas que a gente não precisa mais dele, né? Então, é muito bonito a gente entender de onde ele partiu, mas a não ser que você queira fazer uma coisa extremamente complicada, e aí é um desejo, não tem problema nenhum, não é isso que eu estou falando aqui, mas a gente não precisa mais dessa complicação toda, né? Então, estou aqui para facilitar a vida de vocês, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Então é isso. Então eu vou passar aqui para vocês, vou ensinar uma forma da gente não precisar copiar, né? Porque para a gente não ficar preso. Então eu vou primeiro mostrar a miniatura que eu criei. Então o que a gente vai começar aqui? Eu criei um bloco, né? Eu pensei nas cores, eu pensei na forma, eu criei, fiz uma miniatura. Vou mostrar a miniatura aqui para vocês que eu criei. Alunas da Casa Costurada, prestem atenção, a minha miniatura está colada no papel, tá? Não quero saber de ninguém me mostrando miniatura que não está colada. Então, a miniatura é essa aqui, é esse bloco que a gente vai fazer aqui. O interessante é que a forma da gente fazer, a gente consegue ter um resultado mais solto, sabe? Eu gosto de fazer uma comparação, assim, eu sei que quem não está acostumado e não é da área, pensa que foram pensamentos aleatórios. Você pegou uns retalhos, juntou e aí ficou lindo como que por mágica, por encanto. Não é. A gente tem a sensação de que é uma forma aleatória, de que aquilo não foi pensado, mas foi. E aí eu gosto muito de fazer uma comparação com tudo que a gente... Todos os resultados que a gente tenta ter ultimamente, assim, a gente tem o mundo está caminhando para que a gente tenha uma vida mais natural. Então, o que a gente quer? A gente quer tudo que tenha uma aparência mais natural. Então, uma maquiagem mais natural, um cabelo mais natural, né? Meu pai brinca que ele fala assim, que a mulher vai no salão de beleza, fica horas lá para ela sair do salão parecendo que ela não fez nada. Tipo assim, nasci assim, tá? Dá licença. Então, é mais ou menos isso. Isso é uma comparação engraçada, mas é mais ou menos essa sensação que o patchwork traz. Ele traz essa leveza. Parece que você não ficou ali quebrando a cabeça horas e horas. E realmente, horas e horas, a gente não ficou quebrando a cabeça. Mas existe um pensamento por trás. As coisas não são feitas aleatoriamente, tá bom? Então, é esse bloco que a gente vai costurar hoje, que parece que não tem uma técnica por trás, mas tem. A ideia aqui não é que vocês reproduzam. Eu vou passar as medidas todas, vou explicar direitinho, mas a ideia não é que vocês copiem, vocês podem... É que vocês entendam essa forma de pensar. Poder fazer igual pode, não é nada disso, mas eu quero que vocês entendam o pensamento que está por trás disso aqui, tá bom? Aí, assim eu não fico dando receitinha e aí eu ensino vocês a forma de pensar. Então, tá, deixa eu pegar os retalhos. Só um minuto. Vou trazer os retalhos pra cá. Nossa, gente, minha mesa tá ficando pequena para tanto papel, tanta coisa. Deixa eu organizar aqui. Enquanto isso, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que eu não tô enxergando a galera do... YouTube aqui tá cheio de gente. Que bom que vocês conseguiram chegar, porque eu fiz um negocinho errado aqui na hora de colocar a live no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo. A Lília, bom dia. A Lilian Pacheco, te acompanho. Nada fiz ainda. Sou pet lover? Se tá me acompanhando aqui, já sabe um monte de coisas. É pet lover? Pode colocar aí hashtag pet lover, mas eu quero ver você botando a mão na massa. Bom dia a todos. Edila Lobão, estou no YouTube, tudo certo? Que bom, que ótimo. A Ângela Pires, bom dia, Ana, sou pet lover, estou amando o curso. Ângela Pires é pet lover e casa costurada. Ana Márcia, buenos dias, pet lovers. Buenos dias, Ana.
A Márcia, bom dia a todos. A Ana Maria, sou pet lover, sou casa aula costurada, curtindo e aprendendo muito com o curso. Que bom, Ana. Então vamos ver aqui, gente. Aqui no Instagram, a Ive, bom dia minha gente, bom dia e tal. Vamos ver se tem alguma pergunta para responder antes da gente começar a costurar. Tem muita gente aqui, mas eu acho que não tem pergunta. Então vamos começar. Aí, viu? Meu anzol tá aqui bem na minha mão, aprendendo a pescar esse peixe chamado patchwork. Exatamente! Eu quero que vocês aprendam a pescar, eu não vou dar o peixe pronto. Então, deixa eu pegar os retalhos, gente. Então, vou colocando aqui, deixa eu virar vamos ver se vocês conseguem enxergar tudo. Então, bora. Vamos reproduzir esse petzinho que eu mostrei para vocês aqui. Então, o que eu tenho aqui? Os retalhos. Deixa eu olhar aqui para ele ficar igual a minha miniatura, para vocês entenderem como que eu fiz. Então, tá tudo aqui. Ó. Acho que no Instagram vocês ainda não estão conseguindo ver tudo, né? Peraí. Ah, gente, porque o computador tá na frente. Peraí, deixa eu mudar aqui. Ai, caiu um negócio aqui. Agora vocês estão conseguindo ver? Me fala, acho que tá dando para ver tudo aqui, né? Só posicionar melhor aqui, porque todo mundo tem que conseguir ver. Então tá. Então aqui, ó, o que que acontece? Vamos ver. Tô com os meus retalhos cortados, né? Peraí. Ixi, nossa, é muita... Deixa eu mudar o mouse de lugar aqui, gente. Acho que é ele que tá atrapalhando de eu não ter espaço aqui. Então, vamos lá. O que que eu pensei? Eu pensei num quadrado de 40 por 40. Aí, vocês olhando aqui, parece que nada tá encaixando com nada, que nada vai encaixar com nada, né? Mas vai. E aí, tem um passo a passo mais detalhado para ensinar como que eu chego nessas medidas aqui. A gente precisa de uma outra aula, de uma outra live para falar sobre isso, mas vocês vão entender aqui como que a gente vai costurar e por que que eu tô falando aqui que eu vou mostrar para vocês que o patchwork é muito mais fácil do que vocês imaginam, né? Então, o que que aconteceu? Eu desenhei aqui, ó. Eu desenhei um quadrado de 40 por 40. 40 por 40 dá para fazer uma almofada, super legal e tal. E fui dividindo esse quadrado aqui. Essa divisão também, ela parece que é aleatória, mas a gente tem que respeitar uma determinada regrinha, que eu vou mostrar aqui para vocês a regra que a gente tem que respeitar para a gente fazer as divisões, tá? E passar as medidas também. E a escolha das cores não é aleatória. Quem é casa costurada aí, quero saber se vocês estão... Ó o teste. Quem é casa costurada e conseguir me falar que harmonia que é essa aqui que eu tô usando, ok? Me fala aí. Então, é o seguinte, gente. A primeira regra para a gente fazer um bloco livre a gente precisa unir comprimentos iguais. Então, eu vou mostrar aqui o que não daria para eu fazer, por exemplo. Porque a gente tem que, no patchwork moderno, esse bloco livre, a gente tem que saber por onde que a gente começa. Então, eu fiz ali, na hora que eu vou fazer o desenho do meu pet, né, fiz o quadrado 40 por 40. Na hora que eu for desenhar ali, eu tenho que saber que eu sempre preciso unir comprimentos iguais. Então, vamos ver, ó, o patchwork eu deito um retalho em cima do outro para costurar. Aqui tava do avesso. Tudo aqui tá do direito, então eu viro direito com direito e vou costurar. Aqui tem comprimentos iguais? Não tem. Então, aqui eu não consigo. Ó, aqui, ó, eu não posso começar unindo esse azul clarinho com esse vermelho. Não tem jeito. Aqui eu tenho comprimentos iguais, ó. Nesse verde com esse azul, eu tenho. Então, eu posso começar costurando esses dois aqui, tá vendo? Então, eu posso começar de vários pontos. Esse daqui eu posso, ó, virar esse daqui em cima desse? Não posso. Olha, eu não tenho comprimentos iguais. Então, isso é muito importante prestar atenção. Então, na hora que você tá desenhando, deixa eu colocar aqui para vocês verem do mesmo jeito que tá aqui. Na hora que vocês estão desenhando essas linhas aqui, ó,
eu tenho que entender que eu tenho que desenhar linhas de forma que eu tenha sempre comprimentos iguais, que vai ser numa sequência, mas eu não posso desenhar uma linha que ela, em momento algum, ela fique igual a um pedaço. Eu vou fazer aqui, aos pouquinhos vocês vão entender. Então, ó, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com esses dois verdinhos aqui. E aí que vem a técnica do patchwork, a gente vai usar todas as técnicas aqui, que são muito simples, que é costurar sempre com o pezinho, com a margem de costura. O pezinho que eu uso é este pezinho aqui, ó, de zigue-zague. É um pezinho que vem em toda a máquina, ó. É um pezinho de zigue-zague. Por quê? Porque eu trabalho com centímetros. Como que é esse pé? Eu trabalho com centímetros e a metade desse pezinho é 0,75 centímetros. Então, isso na hora que eu vou passar aquele meu desenho para o papel, todos os meus retalhos, todos os pedaços têm que estar de todos os lados com 0,75 centímetros de costura. Porque eu sempre vou alinhar o que eu estou costurando na beiradinha e todo mundo vai ficar com 0,75. Então, o que você vê aqui que parece que não vai encaixar nada com nada, depois que a gente costura, fica tudo encaixadinho, tá? Então, eu viro. Então, coloco o patch todo na mesa, tudo virado para o direito. E aí, eu viro direito com direito e vou lá costurar, tá? Aqui é um pedaço pequeno, eu não vou colocar alfinete. No pedaço maior, eu vou colocar alfinete. Eu quero mostrar uma coisa dos alfinetes para vocês. Dos alfinetes de patchwork, por que eles são chatinhos, tá? Então, vamos lá. Todo mundo vendo aqui, que não tem muito segredo, não. Não faço retrocesso no patchwork, porque a gente está unindo sempre tecido em cima de tecido, e aí um vai prendendo o outro, não tem necessidade. Mas eu não coloco um ponto muito largo, não. Eu coloco aqui quase no 3, 2,5, 3, porque aí fica mais certinho. Fica mais seguro, tá? Então, aqui, ó, então aqui tá costurado e agora vem o processo do patchwork, que patchwork é costurar e passar, costurar e passar, costurar e passar. Então, eu venho aqui com a minha tabuinha, com o ferro, vou fazer de tudo para não passar o fio do fone. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir as costuras. Ó, eu vou passar abrindo as costuras. A gente tem que ter um cuidado, olha aqui, eu tô trabalhando com um tecido muito escuro e um tecido muito claro. Então, aqui, porque no patchwork a gente pode tombar, que é virar a costura só para um lado, toda para um lado, ou para o outro, ou a gente pode abrir também. Porque tem gente que tá chegando aqui que não sabe o que é patchwork, então tem que ensinar aqui, tem muita gente nova chegando, eu tenho que ensinar do começo. Então aqui eu vou fazer, aí a gente tem que, se a gente for tombar a costura, ó, que é para um lado só, eu vou ter que ter cuidado para não tombar assim, ó, não tombar o escuro para o lado do claro, senão na hora que eu for fazer o patch, for passar, dá uma sombra. Então se eu for tombar, eu tombo sempre o claro para o lado do escuro. Aqui eu vou abrir. Eu gosto de abrir a costura, tombo em alguns momentos só, mas eu gosto de abrir porque fica mais macio, ela não fica tão grossa, tá? Então, aqui eu vou passar abrindo a costura. Patchwork é assim, a gente faz com o ferro do lado, tudo a gente passa. Já ensinei a fazer aqui água milagrosa, que é uma misturinha para deixar assim o seu patch maravilhoso, mas na hora que eu estou costurando o patch, que eu estou unindo os retalhos, eu não uso a água milagrosa, porque ela tem a goma pox. A goma pox é forte, senão fica tudo muito duro, tá? Então, aqui, abrir. Então, agora vamos para o próximo. Qual é o próximo retalho que eu posso costurar para a gente ter as medidas iguais? Gente, espera, no final eu vou passar as medidas de todos os retalhos, tá? Para vocês conseguirem fazer. Deixa eu costurar aqui, depois eu paro e aí eu converso com vocês e passo as medidas. Então, qual que é o próximo que eu posso costurar? Olha, se eu unir esse pedaço que eu fiz aqui com o vermelho, ó, eu tenho comprimentos iguais aqui, galera?
não tenho comprimentos iguais. Aqui, ó, o vermelho tá maior. Então, eu preciso de unir um pedaço onde eu tenho comprimentos iguais. O que tá com comprimento igual é esse turquesa aqui. Então, aqui eu viro direito com direito e vou costurar. Bem alinhadinho, tá? A gente alinha o máximo. Se precisar, coloca alfinetes. Quando eu for unir aqui um pedaço maior, eu vou colocar alfinete. Aqui eu até vou colocar, que eu tô achando que esse aqui tá até um pouco grande, para não colocar alfinete. Uma regra legal, assim, eu sempre coloco os alfinetes. Isso é um truque, uma dica boa para quem faz patchwork, para a gente saber o lugar que a gente tem que costurar. A gente coloca os alfinetes com as pontinhas viradas para onde vai passar a costura. Então, se eu alfinetei isso daqui, sei lá, e não vou costurar na hora, eu já coloco as pontinhas do alfinete para onde precisa passar a costura. Na hora que eu pego aquele bloco ali que eu tava, sei lá, tive que parar no meio do negócio para fazer alguma coisa. E se ele já está alfinetado, eu já sei, nem preciso pensar, tem que costurar aqui, é para onde estão apontados os alfinetes. Tá vendo? Então, agora eu costuro aqui. Aí, quando chega pertinho do alfinete, tira, né, para não quebrar a agulha. Assim é mais difícil também de quebrar a agulha quando ele fica nessa posição. Então, aqui eu já tenho mais um pedaço costurado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar de novo. Vou abrir as costuras. Cortar aqui o que ficou, porque a minha máquina não corta a linha. Tem máquina que já corta a linha. Então, aqui, ó, vou passar. Aqui. E eu tô construindo o meu... Depois vocês vão ver como que a gente pode desmembrar esse bloco. No final, vou dar umas dicas bem legais do que a gente pode fazer e como que isso daqui pode virar outros, que é também uma grande liberdade que o patchwork moderno dá pra gente, tá? Então, agora, deixa eu copiar minha miniatura ali para eu não sair da sequência aqui, para vocês depois verem direitinho. Então, tá aqui. Então, o que eu posso emendar agora? Posso emendar esse aqui? Não posso, ó, não vai ficar comprimentos iguais. Pode esse? Não pode. Então, agora eu vou aqui, ó, com o vermelho, esse bloco aqui, esse pedaço que já tá pronto com o vermelho. Então, vou fazer a mesma coisa, vou virar direito com direito. Vou unir aqui com os alfinetes. Do mesmo jeito que eu fiz o outro. Vocês conhecem esses alfinetes aqui, ó, para patchwork? Que ele tá vendo? A cabecinha dele não é aquela bolinha de vidro. Eu adoro aquele alfinete com bolinha de vidro. Mas, e eu gosto dele assim para pregar viés quando vai fazer a curvinha, porque ele é menorzinho, ele é delicadinho, mas pra gente unir os blocos, esse daqui é muito bom. E quando a gente precisa refilar no patchwork, que é a gente colocar a régua por cima para passar o cortador, este é o alfinete ideal. Olha aqui, por quê? Porque eu consigo colocar a régua e o alfinete ele não levanta a régua. Então, a régua fica bem apoiada no tecido para eu passar o cortador. Então, é maravilhoso esse alfinete aqui, ó. Esse alfinete chatinho, ele é grande, ele é comprido, bem comprido. E, ó, é muito maravilhoso a gente poder colocar a régua em cima dele e ele não levantar a régua, que com o de cabecinha de bolinha, aquela esferazinha, não tem jeito. Então, é um material necessário, um material que faz muita diferença na hora da gente fazer patchwork, viu? Esse alfinete. Então, vamos lá.
Estamos quase. Uma outra coisa que na hora de costurar, presta muita atenção para não embolar a emenda que já existe. Ó, já existia essa emenda aqui, ó. Então, na hora de passar a costura aqui, não deixa virar, tá? Não deixa virar nem para cá, nem para lá, para ficar retinho. Então, nós vamos passar de novo, estamos quase acabando o bloco, e aí eu vou passar as medidas para vocês e vou mostrar o tanto de coisa legal que a gente pode fazer com um simples bloco de 40 por 40. Quantas ideias a gente pode ter, tá? Como que a gente desmembra, como que a gente cria, a gente começa a criar um conceito de coleção, que é o que eu falo aqui, que valoriza muito as peças que a gente faz. Então, aqui, ó. E agora, eu tenho dois pedaços que não tem o mesmo comprimento. Então, eu fiz aqui isso aqui à toa? Não. Então, como é que eu faço? Ó, não dá para eu emendar esse, nem dá para eu emendar esse, mas dá para eu emendar estes dois. Então, agora eu preciso emendar esses dois. E aí, gente, eu sinto muito, porque eu quero mostrar um negócio aqui. Eu queria muito essa cor, mas eu não tinha essa cor. Eu tinha essa cor aqui, ó, nesse estampado, mas eu não queria esse estampado. Então, para mostrar aqui para vocês, para fazer a live, eu vou fazer do avesso, porque eu quero que fique liso. Tem um meme de uma menininha abrindo uma caixa de leite, vocês já viram? Que a menininha fala assim, uma caixa de suco, tá mandando abrir aqui, mas eu vou abrir aqui, porque eu sou mendonça. E ela abre no outro lugar, ela rasga a caixa toda. É nesse estilo aqui. É porque eu sou mendonça e eu vou fazer do avesso. Então tá, ó, então eu vou virar aqui, vou costurar, que eu sou mendonça. Vocês já viram esse meme? É muito engraçado. Bem encaixadinho. Eu sou mendonça, mas eu vou seguir a regra direitinho aqui. É um pedaço pequenininho, mas eu tenho que passar, eu tenho que abrir as costuras antes de emendar no outro. Mas eu adoro esse processo. Eu acho esse processo terapêutico. Eu estava conversando com uma aluna outro dia, ela falou assim, nossa, na hora que eu estou fazendo patchwork, eu fico completamente presente, a minha mente fica ali e eu não fico pensando em outras coisas que eu não deveria estar pensando, que eu não deveria estar me preocupando. Então, realmente é muito maravilhoso. Agora eu tenho, ó, agora eu tenho comprimentos iguais, estão vendo? Como eu tenho comprimentos iguais agora, é só eu virar aqui, ó, direito com direito e costurar e o nosso pet está pronto. Nossa, vai ficar muito lindo isso aqui. Essas cores, eu gostei muito. E aí vocês vão ver o que que dá para fazer. Eu vou passar as medidas, tá? Vocês podem fazer, testar, fazer de outras cores, fazer com retalhos que vocês têm em casa. Peraí, gente, só um minuto. Eu costuro aqui e a gente vai conversar. Vou ver o que vocês estão falando aí. Prontinho! Quem é casa costurada conseguiu me falar aí que harmonia que é essa? Quem é? Conseguiu? Deixa eu ver se vocês sabem que harmonia que é essa, que, dessas cores aqui. E aí é o seguinte, eu tô mostrando aqui essa regra do patchwork, que é a regra dos comprimentos iguais, como que a gente
E eu tô falando aqui que das cores eu não consigo falar nessa live. Na jornada, vocês vão aprender sobre as cores. A gente vai... vocês vão fazer uma peça comigo, desde a escolha das cores até a peça pronta, ok? Então, vocês vão aprender muita coisa, porque na jornada eu tenho mais tempo de explicar para vocês. Como eu tô falando aqui, ela é online, 100% gratuita. Inscrevam-se para vocês fazerem parte. Então, este daqui... Peraí, deixa eu mexer aqui no vídeo, na tela aqui do pessoal do YouTube, para todo mundo ver esse pet lindo. Aqui vocês não estão vendo que aqui é um azul clarinho, tá parecendo branco no... Deixa eu pôr perto aqui. Na tela. Então, é o seguinte, como que a gente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar dele aqui. Deixa eu ver se vocês... Deixa eu passar ele por cima. A gente abre as costuras, mas depois passa ele aqui, ó, para ficar bem lindo. Antes de quiltar, antes de fazer a peça, a gente tem que deixar o bloco bem passadinho, tá, gente? Ó. Então, nossa, esse fio aqui tá doido, né? Mas vai dar tudo certo. Já deu. Então, aqui. Então, tá aqui o bloco. Deixa eu ver se eu falei tudo da questão da costura, da emenda. E que eu quero falar mais umas coisinhas aqui pra vocês. Que eu anoto, senão eu esqueço. Então, é isso. Esse bloco, ele fica acabado com 40 por 40. A margem que vocês vão usar para costurar é sempre 0,75. Espera aí que eu vou dar as medidas de cada pedaço, mas olha quanta coisa pode fazer. Você pode fazer uma almofada com esse bloco. Você pode também começar a desmembrar e transformar ele numa ideia de coleção. Então, quando eu falo que a gente está falando de liberdade, de criatividade, é exatamente isso que um bloco feito por nós, com uma regra tão simples, dá pra gente. Como que é uma forma de pensar e não é um engessamento? Eu amo! Eu amo isso! Então, deixa eu ver aqui se tem dúvida. Deixa eu ver se a galera... A Rosa Alves de Castro, complementar dividida, vermelho, azul e verde. Eu tenho muito orgulho dessas minhas alunas. Eu tenho muito orgulho. Rosa, parabéns. Arrasou, arrasou. Então, peraí, ó, vamos ver aqui. Nossa, tem gente falando muita coisa aqui. Ó, a Maria Lúcia, harmonia complementar dividida. Gente, vocês estão arrasando. Arte costurada. Como sei os tamanhos dos pedaços para que no final tenha 40 por 40. É isso que eu tô falando. Isso eu preciso de uma outra aula aqui para explicar esse processo de passar o desenho para as medidas. Eu vou dar as medidas aqui para vocês, mas eu não consigo aqui, ó. A gente já tá... Nossa, já tem quase uma hora que a gente tá aqui, tá? Então, eu vou passar as medidas, mas numa próxima live eu explico. Vou até anotar como sugestão aqui qual que é esse pensamento para a gente transformar isso daqui em medidas, tá bom? Eu vou dar as medidas, mas vocês lembrem que na hora de costurar, usa o 0,75 de costura para dar certo, para ficar igual o meu. Olha, ele ficou todo certinho aqui, ó, tá vendo? Não sobrou nada, nem faltou, ok? Então, papel e caneta na mão. Vou ler mais uns comentários aqui, umas perguntas, para dar tempo de vocês pegarem papel e caneta na mão para anotar as medidas, tá bom? Então, vamos lá. A Souza Arteira. Onde encontro a receita da água milagrosa? No Instagram, no YouTube e no Facebook, em todos os meus canais. Água milagrosa, o vídeo chama Água Milagrosa, porque eu já tinha feito a água milagrosa dentro de umas outras lives, ensinando outras coisas, e todo mundo sempre me pergunta, então eu fiz uma com o título A Água Milagrosa. Então procura Água Milagrosa, tá bom? Vanessa, bom dia, cheguei agora. Que peça você está fazendo, por favor? Estou fazendo um bloco livre, que vai permitir que vocês façam muitas coisas, necessaire, capa de computador, almofadas, dá para fazer muita coisa. Isso aqui pode ser parte de uma manta também, né? Podem ter outros blocos diferentes usando as mesmas cores, mas com desenhos diferentes, fica muito lindo, né? A Rosa Alves de Castro, no Instagram da Ana, todo mundo respondendo aqui, obrigada, gente, responderam aqui da Água Milagrosa.
A Rosana Prete, se eu não estiver enganada, a harmonia que você está usando é a harmonia complementar dividida. Eu fico muito orgulhosa das minhas alunas, todo mundo respondendo certo aqui, todo mundo acertando. Ai, Elise, Ana Paula, estou fazendo uma bolsa com um tecido mais grosso. Faço uma costura para frente para ficar mais assentado, como você faz? Elísia, você tá falando tipo um pesponto aqui, né, para ficar assentadinho. Eu não sei que tecido que é, se ele aguenta passar, né? Eu não faria esse pesponto, não, eu não gosto. O que eu faço, eu falo que, assim, o astro dos meus trabalhos é a combinação de cores, né? Então, eu faço um quilting bem discreto. O quilting é aquela costurinha para prender a manta. Ou se você não estiver usando manta, se você quiser prender o seu pet no forro. Então, eu faria na costura, uma coisa bem discreta. O pesponto, assim, do lado para prender, eu não faria, não. Mas por isso a gente tem que analisar. Eu falo muito aqui da tricoline 100% algodão, porque ela aguenta a passação. Aguenta a gente ficar passando toda hora, até ela ficar bem, bem baixinha, né? Dá para fazer pet até de veludo, e o veludo a gente não pode ficar passando. Então, é um pet que a gente sabe que ele vai ficar também um pouquinho mais gordinho, né? Mas a gente pode tentar fazer passar o pesponto ali no meio das costuras para prender, e isso também dá uma baixadinha. Usar a manta também, né? A manta fofa, manta gorda, ela dá esse aspecto que vai ficando tudo meio gordo. As mantas que eu indico aqui, a manta de algodão, que é a âmbar, ou a manta que tem um pouco de viscose, que é a jade, elas já permitem que o patchwork que o bloco fique mais assentado. Mas não necessariamente tem que ter manta, né? Então, às vezes, você pode fazer essa costura com o forro, tá? A Aurizene Cordeiro, live maravilhosa, uma prendeira. Estela, a tranquilidade da Ana também faz a diferença. Que bom, gente. Arte Cons, você é show. A Jailda, oi Ana, gosto muito de trabalhar com tecido. Seus trabalhos são lindos. Obrigada. A Rosa Alves de Castro, dá vontade de correr para a máquina. Adorei essa pergunta aqui. Silva Santos Ribeiro. Oi, Ana, onde você comprou essa mesinha que você passa ferro? Meus amores, esta mesinha, tem vídeo aqui ensinando a fazer a mesinha. Chama Como Fazer uma Mini Mesa de Passar. Eu faço a mesa aqui, ensino direitinho. Então, procura aqui e você vai aprender a fazer a mesinha, tá bom? Gente, eu não vou conseguir ler todo mundo aqui. Deixa eu ver se tem pergunta. E aí, todo mundo aqui, essas minhas alunas são muito maravilhosas. Todo mundo falando complementar dividida. Ficou maravilhoso. A Pano Paninho Patchwork também perguntou como saber as medidas de cada retalho para chegar na medida do bloco final. Deixa eu ver se tem mais pergunta. A Rosa, ganhei o dia. Sou sua arteira, quero fazer uma coxa com esse bloco. Fica lindo, fica lindo. O Vanderlei falando, a famosa costura na vala, exatamente, tem um monte a vala, né? No quilting a gente fala isso. Para fazer o quilting à mão, a gente usa muito isso, né? Se você costura onde a costura tá, quando a gente tomba, mas isso é uma outra coisa, né? Quando a gente tomba a costura, e aí fica mais gordinho de um lado e no outro lado fica mais baixinho, né? Então, a gente fala que essa costura, quando ela vai assim, lá no meio, é a costura na vala. Ou então, quando ela vai bem do ladinho, do lugar onde não tem tecido atrás, porque ele tá mais baixo ali, é a costura na vala. Muito obrigada. Quais medidas do bloco? Então, vamos para as medidas. Vamos lá, porque eu não consegui ler o povo do YouTube aqui, meu Deus do céu. Ave Maria. Deixa eu ver se tem pergunta. Não vou conseguir ler os comentários, mas pergunta, eu tento ler pergunta. A Rosa Lúcia Neves de Araújo Gomes. É possível acontecer dos tecidos mancharem um ao outro quando lavar? É possível, por isso que eu falo muito aqui que a gente tem que molhar antes. E o tecido, na hora que a gente molha, a gente vê que ele tá soltando tinta, na última enxaguada a gente coloca sal, tá? Porque o sal, ele fixa a tinta. Teve uma aluna minha até que deu uma dica legal, que ela usa o sal e o vinagre também. Mas eu esqueci como que ela usa, eu tenho que ler de novo. Foi a Tânia, né, Tânia? Porque o vinagre eu nunca usei, mas o sal eu sempre uso. O sal realmente ele fixa, ele chupa a tinta, ele não deixa. Deixa eu pegar aqui as medidas. Ele não deixa manchar. Então é muito importante molhar os tecidos. E tem live aqui também ensinando a molhar os tecidos, tá bom? Então vamos lá. Esse verdão aqui, ó,
Agora deixa eu ver se o povo do YouTube tá vendo. Então vamos anotar as medidas. Esse verde aqui, vocês vão cortar um retalho de 20,5 por 20,5 centímetros. Todo mundo anotando? 20,5 por 20,5, tá? O azul clarinho, peraí, gente, deixa eu virar ele aqui do jeito que tá a miniatura para vocês entenderem. Então, esse aqui, 20,5 por 20,5. O azul clarinho, vocês vão cortar 20,5 por 7,5, tá bom? Depois eu repito. O azul turquesa, 26,5 por 9,5. O vermelho, 28,5 por 15. O rosa clarinho, que é esse daqui, 25 por 13. E esse pink, 16,5 por 13. Então, me fala aí quem não pegou, para o que eu tenho que repetir, que eu repito para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Deixa eu ver aqui. Que riqueza, suas aulas sempre clareando as ideias, que coisa boa. Ó, Vanderlei, para cada litro de água vai uma colher de sopa de sal e uma de vinagre. Obrigada, Vanderlei. Então é isso, gente. Olha a dica do Vanderlei aí. Favor repetir. Então vou repetir. Então vamos lá. Mais uma vez. O verde, 20,5 por 20,5, tá? Esse verdão. Esse azul clarinho aqui, ó. 20,5 por 7,5. Esse turquesa, 26,5 por 9,5. O vermelho, 28,5 por 15. O rosa claro, 25 por 13. E esse pink, 16,5 por 13. Todo mundo pegou? Espero que sim, né? Qualquer coisa, deixa eu só dar os recadinhos finais aqui. Vamos lembrar, então, só recapitular a regra é a regra dos comprimentos iguais. Então, você vai entender a sequência que você vai emendar quando você achar comprimentos iguais. Na hora de desenhar o formato, você também tem que pensar nisso, que em algum momento essas peças têm que se encaixar em comprimentos iguais. Então, não pode ter nenhum, você não pode fazer uma coisa muito louca que em algum momento você não vai encaixar comprimentos iguais, tá? A regra é essa. Então, é isso. Bom, eu espero... aqui, ó, a Ana Paula perguntando, a live de ontem não ficou salva? Não, não ficou. Tô educando vocês, viu? Para vocês aprenderem bastante. Anota, eu falo aqui que é mão na massa e a gente tem que pegar as informações. Por isso que eu repito as informações para vocês pegarem tudo direitinho, tá? Então, olha, muito obrigada por todos vocês aqui. Um beijo grande. Um beijo para todo mundo.